Estamos começando o nosso programa O Povo de Deus e hoje um pouquinho diferente. Vamos acompanhar as celebrações que tem havido em todo o nosso Maranhão, que chamamos de Regional Nordeste 5. Começou no dia 2 de junho. Estas celebrações irão até 13 de junho. E você vai ter a possibilidade de acompanhar aqui no programa Povo de Deus as celebrações. Por isso, você vai conhecer muito melhor agora o Maranhão, a sua realidade, através daqueles que estão à frente das dioceses. Acompanhemos agora. Antes de mais, a minha saudação cordial aos meus irmãos no episcopado, os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, e leigas, seminaristas e todo o povo de Deus do nosso Regional Nordeste 5, que pela 7ª noite se reúne em oração, em louvor a Deus, em pedidos a este mesmo Deus que é Pai e que nos acompanha passo a passo na nossa vida. Minha saudação cordial também às pastorais, aos movimentos e de maneira especial a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, representadas nesta celebração pela Adriana e pela Mazé, e também as coordenadoras aqui de Pinheiro. Que Deus continue iluminando e vos ajudando com coragem levar à frente esta grande e bonita missão. Os irmãos e irmãs reunidos em oração. É ela, a oração, que fortalece nosso corpo, a nossa alma, e se identifica neste momento de unidade, onde partilhamos a nossa fé, a nossa esperança, uns com os outros. Queridos irmãos e irmãs, fomos aconselhados a viver o isolamento, mas sabemos também que Deus nos proporciona meios para nos unirmos, para nos congregarmos e assim recebermos forças, luzes para levar à frente a missão de Deus a cada um de nós confiada. Neste tempo, que façamos dele um tempo favorável para buscarmos a santidade, o amor e para crescermos na fé. Como Regional Nordeste 5, nesta tarde, reunidos em oração, iluminados pelo Espírito Santo, buscamos também nós, como os discípulos de Jesus, luzes para refletirmos e vivermos. E temos também nós, à nossa frente, as bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Vemos que Jesus está sim com a multidão, caminha com o povo escuta Jesus e quer de todas as maneiras segui-lo, mas Jesus as deixa e vai com os discípulos para ensiná-los, para orientá-los. Isto porque Jesus percebeu que eles necessitavam de orientações, de conhecimento, para melhor atender o povo a eles confiado. As bem-aventuranças nos mostram um programa de vida cristã, buscando sempre uma paz interior que nos fortaleça e nos faça viver a pobreza de espírito
esta pobreza nos ajuda a nos confrontarmos com a palavra de Deus, que pede de nós um coração livre das riquezas, dos bens materiais. Deus pede de nós um coração pobre, porque o coração do rico, muitas vezes, ele fica satisfeito consigo mesmo, não tendo assim mais tempo para escutar Deus, para considerar esta voz que vem do alto para os orientar, para os ajudar a assumir um caminho de vida diferente, que é o caminho da santidade, o caminho do bem. Isto nos pede e nos adverte também o Papa Francisco. Consolação aos que choram. Quando o mundo muitas vezes grita, faz festas, muita alegria, muita diversão, euforia, felicidade, tudo isso é bom para a vida, sim, ninguém nega, é necessário também isso. Porém, existem também momentos na vida que se percebem mais e que veem mais os problemas, as dificuldades, doenças, pandemias, fome, mortes. São mais de 37 mil mortos no nosso querido Brasil. São pessoas caras que nos deixaram. Devemos chorar, sim. Devemos nos sensibilizar por tudo isto que está acontecendo no mundo e também no nosso meio. Não devemos fazer pouco caso daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, sentindo com o nosso coração. Porque a gente ouve também autoridades que são interpelados e pessoas que perguntam: olha, já são muitos os mortos, esta pandemia está aumentando cada vez mais, e estes nossos irmãos, não sei se podemos chamar de irmãos, eles dizem: e daí? Todo mundo deve morrer, dizem. Meu Deus do céu, que resposta de uma pessoa humana, de um ser que responde por muitas pessoas. Isso sim nos faz pensar e nos faz também refletir muito sobre as atitudes de pessoas que não têm um coração, que não sabem chorar, que não sabem permanecer diante destas situações com tristeza, com amargura e com uma força grande de buscar caminhos para melhor solucionar estas dificuldades, estes problemas. É preciso consolar, sim, irmãos e irmãs. É preciso ter compaixão, como diz Jesus. Choramos, sim. Jesus diz que são bem-aventurados, benditos aqueles que choram, porque estes mesmos serão consolados. Mesmo que existam pessoas que não choram, que não se compadecem, que ignoram olhar para outros lados, que ignoram a dor do outro, que tiram o respiro dos seres humanos. Nós cristãos, pertencentes a uma pastoral, a um movimento, nós somos diferentes. Não conseguimos pensar de outra forma, de agir de outra forma, a não ser nos entristecendo com aqueles que estão tristes, demonstrando os nossos sentimentos àqueles que estão enfermos, às vítimas desta pandemia, dos injustiçados.
Assim sendo e vivendo, seremos felizes na alma e consolados por Jesus. Diz também as bem-aventuranças: os humildes terão como herança a terra, por terem vivido e buscado a paz, a serenidade, deixando de lado muitas lutas, brigas, ganâncias, e partilhando com os pobres, com os marginalizados. É preciso sim ter atitudes de humildade, como teve o bom samaritano. Viu, teve compaixão e cuidou, agiu. Os misericordiosos que perdoam, que têm um coração aberto e generoso, cheio de caridade, cheio de amor, compreendem as falhas humanas. Todos nós somos constantemente perdoados por Deus, perdoados pelos nossos semelhantes. Por isso, somos chamados também a perdoar e nos tornamos bem-aventurados quando seguimos estas orientações que Jesus deu aos discípulos e que hoje também está dando a cada um de nós. Sim, temos que ter um coração puro, simples, sem nada que venha tirar a beleza de sermos cristãos que lutam para o bem, para a justiça, pela paz, pela igualdade social e por um mundo melhor, mais justo, mais humano. Todos somos chamados a promover a paz. O mundo dos egoístas faz de tudo para promover a guerra, as confusões na sociedade e também no seio da igreja, falando, condenando, especialmente nos últimos tempos, o nosso Papa Francisco. Certamente, estes não são bem-aventurados. Nosso Deus é o príncipe da paz, o Pai da discórdia. Nós sabemos muito bem quem é. Aqueles que promovem a discórdia, a confusão, a desunião, são filhos das trevas, do demônio, e abrem muitas vezes a boca somente para difamar aqueles que praticam a justiça, aqueles que mostram caminhos de vida e de salvação, aqueles que procuram orientar da melhor forma os seres humanos. Os nossos projetos pastorais e de movimento sempre procuram colocar como objetivo principal e com mais evidência o caminho da santidade de que nos pede as bem-aventuranças. Estes programas se espelham também em cada uma delas quando forem colocadas em prática. Também nós tivemos a ocasião na campanha da fraternidade deste ano, que nos pede a vivência da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou. As pastorais sociais muito refletiram e procuraram viver este caminho da caridade e do amor para com as pessoas, especialmente os pobres, aqueles que estão, sim, à beira do caminho, esperando um samaritano bom que o venha ajudá-lo. A pastoral da criança, que hoje também estamos agradecendo a Deus esta presença na igreja, durante estes longos anos, atuando no Brasil e em outros países também, fez e faz com que isto se torne uma realidade, onde muitas crianças tiveram e têm a oportunidade de viver
as lideranças e coordenadores viram, sentiram compaixão e cuidaram destas crianças, destas famílias. Louvemos e agradecemos a Deus por esta pastoral que atua e que salva muitas vidas. A pastoral da pessoa idosa, há pouco tempo iniciada na nossa igreja, que procuram dar esperança cuidando os idosos, doentes, assegurando a dignidade e valorização integral, ajudando-os na promoção humana e integral. Estes agentes viram, tiveram compaixão e cuidaram deles. E continuam vendo, tendo compaixão e cuidando desses irmãos e irmãs idosos. Se constata, caríssimos irmãos e irmãs, esta presença nas entrelinhas dos programas e dos estatutos das várias pastorais e especialmente dos movimentos. Queremos ser santos, assumamos todos os dias as bem-aventuranças, iniciando nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses e no nosso querido regional Nordeste 5. A princípio quero saudar todos os meus amados irmãos do Episcopado do Regional Nordeste 5 da CNBB, também o nosso querido Padre Nadir, administrador diocesano da Diocese de Balsas, os sacerdotes da nossa diocese e das demais que foram citados no início desta missa, aqui representados pelo Padre Luiz Zunquedo, que é o nosso vigário judicial e chanceler, os diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas, engajados nas mais diversas pastorais do nosso regional. Uma saudação especial à Caritas do nosso regional e ao CIMI, qual tenho a satisfação de ser bispo referencial. Enfim, a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nas mais diversas cidades do nosso querido estado do Maranhão, paróquias, e também de outros estados, pessoas amigas, também nos acompanham nesta transmissão, nesta celebração, transmitida pela PASCOM, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré e paróquia da Conceição. Trabalho conjunto na transmissão desta missa para todo o estado do Maranhão, para todo o nosso regional Nordeste 5. No evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Jesus, continuando o Sermão da Montanha, nos convoca a viver os valores do reino, como uma espécie de uma nova lei, ou seja, um modelo do agir, do modo de ser cristão. No contexto desse discurso, deste sermão de Jesus, a comunidade de São Mateus, onde muitos eram de origem judaica, viviam um certo dilema diante da nova lei anunciada por Jesus Cristo. No Sermão da Montanha, a comunidade se perguntava: nós devemos continuar observando zelosamente a lei antiga ou acolher o novo caminho indicado, apontado, proposto por Jesus Cristo? Justamente aqui, Jesus demonstra que não há uma ruptura entre a lei antiga e a nova lei, pois ele não veio para abolir a antiga lei,
mas para levá-la à sua plenitude, e nada lhe será tirada, ela deve ser cumprida, lembra Jesus no Evangelho. Porém, levar a lei à plenitude, ele veio dar pleno cumprimento, implica o maior compromisso com o reino de Deus. Assim, novas práticas, novas observâncias desta lei. A lei e os profetas não deixam de existir, não são revogadas, não são abolidas, mas a sua interpretação sempre pode evoluir. E cumprir plenamente esta lei pode significar colocar a lei a serviço da pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade, sua integridade, a sua liberdade, inclusive libertando esta lei dos abusos, das falsas interpretações e do legalismo. O propósito de Jesus não é mudar a lei, muito menos anulá-la. Jesus critica, corrige, retifica determinadas interpretações da lei, quando as equivocadas dos mandamentos, que ao invés de serem usados para afirmar a dignidade humana, serviam muitas vezes de instrumento de opressão por parte de alguns líderes do povo e privilégios por parte de outros. Portanto, encontramos também aqui uma denúncia de algo muito grave. A tentativa de alguns mestres da lei e fariseus de destruir o próprio fundamento dos mandamentos, constituindo uma grande ameaça à vida, pois, fazendo muitas manobras interpretativas, abandonavam o núcleo fundamental da lei para aplicá-la de acordo com seus interesses, favorecendo suas posturas de dominação ideológica, religiosidade hipócrita e atitudes demagógicas. Jesus revela o sentido mais profundo da lei. É fundamental que se coloque ao centro o valor que ela comporta, a vontade de Deus e a dignidade humana. Caso contrário, a vida é massacrada, excluída, sob pretexto de fidelidade. Nesta lei, devemos buscar inspiração para praticar a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem e a mulher tenham vida plena. Sempre haverá o risco de olharmos para o preceito, esquecendo-nos da lei fundamental, do amor, caridade e da misericórdia. Isso não quer dizer de modo algum que devamos viver sem lei, mas sim que o seguidor do caminho, que é Jesus Cristo, não deve olhar apenas para as formas e preceitos, esquecendo-se do significado maior que há por trás e antes deles. A lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Por fim, Jesus ensina aos seus discípulos que eles não devem interpretar e impor a lei à maneira dos escribas e fariseus, mas interpretá-las colocando acento sobre o ser humano e a serviço de quem ela deve estar. O que dizemos sobre a lei divina pode se aplicar para a lei civil. Diante do cenário de pandemia que assola o nosso Estado e todo o mundo, aqueles que deveriam se empenhar na implementação de leis que visem a proteção e o cuidado com a vida do nosso povo, entendem este momento como um momento oportuno para passar a boiada da grilagem, do desmatamento, a boiada da anistia dos desmatadores, a boiada da violação sistemática
dos direitos amplamente assegurados pela nossa Constituição brasileira, autorizando a regularização de propriedades rurais em terras indígenas, permitindo a invasão, a exploração e até a comercialização de terras indígenas ainda não homologadas. Em uma recente publicação, Vida após a Pandemia, uma coletânea de pronunciamentos do Papa Francisco, diante desta crise sanitária, nos ensina o nosso Papa. Em uma nota escrita à mão a um juiz argentino, o Papa enfatiza: alguns governos têm tomado medidas exemplares com prioridades claras para defender a população. Governos que enfrentam a crise desta forma mostram o que significa a prioridade de suas decisões. A pessoa, a vida em primeiro lugar. Em sua homilia, no segundo domingo da Páscoa, afirmou o Papa Francisco: é tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira. Discorrendo sobre o período pós-pandemia, diz Francisco: o risco é que nos atinja um vírus ainda pior, o vírus da indiferença egoísta. A globalização da indiferença continuará a ameaçar e a tentar o nosso caminho. Que ela nos encontre com os necessários anticorpos da justiça, da caridade e da solidariedade, disse o Papa Francisco em uma nota sobre o Covid-19. Enfim, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a estreitar sempre mais a comunhão em nosso Regional Nordeste 5, para que, vivendo a lei do amor e da solidariedade, juntos, bispos, religiosos, religiosas, padres, leigos e leigas, comunidades, grupos e pastorais, busquemos sempre defender a vida, o direito à saúde, a vida digna do nosso povo, levando também uma mensagem de fé, de esperança, de ânimo e conforto para aqueles que se encontram desanimados. Que a Virgem Maria, padroeira da nossa Diocese de Viana, aqui sob o título de Nossa Senhora da Conceição, nos acompanhe em todos os caminhos que ainda devemos percorrer na superação desta pandemia. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vida religiosa consagrada, que rezam conosco aqui na Catedral de São José, em Grajaú. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais do nosso Regional Nordeste 5 da Conferência dos Bispos do Brasil. Caríssimos irmãos bispos, caríssimos sacerdotes, vida religiosa consagrada, caríssimos e amados parentes indígenas das diversas etnias do nosso estado do Maranhão. Caríssima Marta Bispo, secretária do nosso regional. Queridos irmãos e irmãs das diversas comunidades e paróquias que nos acompanham neste dia solene. A solenidade de Corpus Christi nos coloca diante do maior tesouro da Igreja, a Eucaristia. Celebramos o prolongamento litúrgico da Quinta-feira Santa, quando Jesus, ao celebrar a última ceia, se ajoelhou diante dos seus discípulos e lavou os pés.
Este é o seu maior ensinamento. E Jesus nos diz: também vós deveis lavar os pés um dos outros. Enquanto que na tarde de Quinta-feira Santa se revive o mistério de Cristo, que se oferece a nós no pão partido e no vinho derramado, hoje a celebração do Corpus Christi, este mesmo ensinamento nos é apresentado, este mesmo mistério é proposto à nossa adoração e à meditação do povo de Deus. Assim, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão pelas estradas das cidades, das periferias existenciais, nas nossas aldeias, para manifestar que Cristo ressuscitado caminha no meio de nós e nos guia para o reino do céu, para nos recordar qual é o nosso jeito de ser no mundo: doação, serviço. O que Jesus nos doou na intimidade do cenáculo, hoje manifestá-lo abertamente, porque o amor de Cristo não está designado ou destinado a alguns, mas a todos, a toda a humanidade. Unidos nesta perspectiva, hoje celebramos nossa comunhão com a Igreja presente no Regional Nordeste 5, no Maranhão, pedindo pela nossa amada terra de Santa Cruz, nosso Brasil, que vive tempos difíceis de sua história, marcada pela ideologia da disseminação do ódio, do fascismo, marcada pela falta de articulação e mobilização nacional no tratamento da pandemia, multiplicando assim a morte de tantos irmãos e irmãs e aumentando a transmissão desnecessária do vírus em massa. Também nos unimos a todos os vulneráveis e vulneráveis do nosso Maranhão, especialmente os povos indígenas, que muitas vezes ficam esquecidos das políticas públicas, sem o devido acompanhamento das instituições em nível nacional e também estadual. Queridos irmãos e irmãs, o fato que o sacramento do altar tenha assumido o nome Eucaristia, ação de graças, expressa precisamente isso, que a transformação da substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é fruto do dom que Cristo fez de si mesmo, dom de um amor mais forte do que a morte, amor divino que o fez ressuscitar dos mortos. Eis porque a Eucaristia é alimento de vida eterna, pão da vida. Quem comer deste pão viverá, nos diz o canto tão conhecido. Do coração de Cristo, de sua oração eucarística, na vigília da paixão, brota aquele dinamismo que transforma a realidade nas suas dimensões cósmica, humana e histórica. Tudo procede de Deus, na onipotência do seu amor, que é uno e trino, encarnado e revelado em Jesus Cristo. A Eucaristia, enquanto nos une a Cristo, abre-nos também aos outros, tornando-nos membros um dos outros. Já não estamos divididos, mas somos um só nele. A comunhão eucarística une-me à pessoa que está ao meu lado e com a qual talvez eu nem sequer conheço, mas também aos irmãos distantes em todas as regiões do mundo. Portanto, daqui da Eucaristia deriva o profundo sentimento de presença missionária, social, da missão da Igreja, como testemunham os grandes santos
que foram sempre grandes almas eucarísticas. Quem reconhece Jesus na hóstia sagrada, reconhece-o no irmão que sofre, que tem fome e sede, que é estrangeiro, que está nu, doente, prisioneiro. Reconhece-o no irmão indígena, no quilombola. E estar atento a cada pessoa, empenha-se de modo concreto por todos aqueles que se encontram em necessidade, em estado de vulnerabilidade. Como Jesus vê, tem compaixão e cuida. Quem comunga do corpo de Cristo não pode ser indiferente com o corpo do irmão que padece à beira do caminho, largado, esquecido e muitas vezes abandonado. Quem comunga deve ser comunhão na vida do outro, nosso irmão, nossa irmã. Queridos irmãos e irmãs, portanto, do dom de amor de Cristo provém a nossa especial responsabilidade de cristãos na construção de uma sociedade solidária, justa, fraterna, sem preconceito racial, étnico, especialmente no nosso tempo, em que a globalização nos torna cada vez mais dependentes um dos outros. A vida cristã, o cristianismo, pode e deve fazer com que esta unidade não se edifique sem Deus, ou seja, sem o verdadeiro fundamento do amor, o que daria espaço à confusão, à dispersão, ao individualismo e à prepotência de todos contra todos. O Evangelho visa desde sempre a unidade da família humana, uma unidade não imposta do alto, nem por interesses ideológicos ou econômicos, mas sim a partir do sentido de responsabilidade recíproca, porque somos membros de um único corpo, do corpo de Cristo, porque aprendemos e continuaremos a aprender constantemente do sacramento do altar, que a partilha, a solidariedade, o amor é o caminho da verdadeira justiça. Sem uma articulação que envolve todos os responsáveis, governos e sociedade civil, pelas ações no combate à Covid, continuaremos a ver crescer o número de vidas ceifadas, vidas que são corpo do Senhor, corpo do outro, nosso irmão. O cristianismo não é um caminho mágico, não existe atalhos, mas tudo passa através da lógica humilde e paciente do grão de trigo que se abre para dar vida, a lógica da fé que se move as montanhas com a força serena de Deus. Por isso, Deus quer continuar a renovar a humanidade, a renovar a história e o cosmos através dessa cadeia de transformações, cujo sacramento é a Eucaristia, mediante o pão e o vinho consagrados, nos quais estão realmente presentes o corpo e o sangue de Jesus. Cristo transforma-nos, assimilando-nos a Ele, comprometendo-nos com a sua obra de redenção, tornando-nos capazes, pela graça do Espírito Santo, de viver segundo a própria lógica de entrega, como grãos de trigo unidos a Ele e nele. É assim que se semeiam e amadurecem na dinâmica da história a unidade e a paz, que constituem o fim para o qual pendemos segundo os desígnios de Deus. Queridos irmãos e irmãs, sem ilusões, sem utopias ideológicas, nas estradas do mundo,
trazemos dentro de nós o corpo do Senhor, como a Virgem Maria no mistério da visitação, com a humildade de saber que somos simples grãos de trigo. Conservemos a certeza firme de que o amor de Deus encarnado em Jesus é mais forte que o mal, mais forte que a violência, mais forte do que as pandemias e a morte. Sabemos que Deus prepara para todos nós, os homens, novos céus e uma nova terra, onde reinam a paz e a justiça. E na fé entrevemos um mundo novo, que é nossa verdadeira pátria. Também no início desta noite, quando o sol já se pôs sobre este nosso Maranhão, pomo-nos a caminho. A caminho, conosco está Jesus Eucaristia, o ressuscitado que disse: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vossa fidelidade que sustém a nossa esperança. Permanecei conosco, tende piedade de nós. Alimentai-nos, defendei-nos e conduze-nos para os bens eternos na terra dos vivos. Queremos contigo caminhar para ver chegar a tão sonhada terra sem males, sem injustiça, sem corrupção. Supliquemos a Santo Antônio, fiel seguidor de Jesus Cristo sacramentado, com todos os santos padroeiros das nossas dioceses do Maranhão, pedimos um novo tempo marcado pela esperança, pela justiça, pela concórdia, pelo fim da pandemia sobre a face da terra, onde juntos, parafraseando a canção, esperamos ver o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos reinar nesta terra a vida, a liberdade, a saúde e o bem viver para nossos povos, especialmente amazônicos. Que assim seja. Amém.